Você já percebeu que tudo o que você acredita sobre si mesmo, sobre suas decisões e sua vida, é apenas uma ilusão criada pelo seu ego? E se eu te dissesse que esse mesmo ego está te impedindo de sentir a verdadeira essência da sua alma, de experimentar um poder silencioso que muda completamente sua realidade interior e externa? Neste vídeo, você vai descobrir como silenciar essa voz insistente que grita dentro de você, desbloquear o acesso direto à sua verdadeira essência e perceber segredos da consciência que poucos ousaram revelar. Você vai sentir uma transformação visceral, profunda, que não é apenas mental, é energética, emocional e espiritual. Se você realmente quer deixar para trás padrões herdados, quebrar a ilusão do controle e se reconectar com a sua alma de forma que nada mais seja igual depois, precisa ficar comigo até o final, porque cada segundo deste vídeo é projetado como bala de prata para destruir limitações invisíveis e ativar seu poder interno de forma imediata e intensa. Você acha que conhece a si mesmo, mas a verdade é que a maior parte do que você chama de eu é apenas ruído, é sombra, é um eco dos condicionamentos coletivos que você herdou sem perceber. Hoje, você vai perceber que o ego não é seu amigo, é apenas um guardião de padrões antigos, um ladrão silencioso da sua liberdade interior. Imagine por um momento que tudo aquilo que você acredita ser você, suas certezas, suas justificativas, suas pequenas glórias e feridas, é apenas uma máscara e que atrás dela existe uma chama pura, invisível, que jamais foi tocada por medos, críticas ou comparações. Essa chama é a sua verdadeira alma e ela espera paciente e silenciosa para se revelar. Agora respire fundo e sinta essa realidade, porque o que vou compartilhar com você não é teoria, é uma ativação viva que pode ressoar imediatamente em cada célula do seu ser. Antes de continuar, escreva nos comentários: minha alma fala mais alto que meu ego. Faça isso agora, porque ao colocar essas palavras para fora, você está começando a alinhar sua frequência à verdade que deseja experienciar. O primeiro passo para silenciar o ego é perceber a sua presença sem se identificar com ela. Mestre Rumi nos ensinou que o ego é como um rio turbulento. Se você tenta nadar contra ele, se afoga. Se você observa calmamente, sem resistência, percebe sua energia sem ser arrastado. Feche os olhos por um instante e sinta o seu corpo. Observe sua respiração. Perceba onde o ego se manifesta: no julgamento, na impaciência, na necessidade de aprovação. Agora, imagine-se sentado na margem desse rio, respirando, sem lutar, apenas testemunhando. Cada vez que o ego tentar puxar sua atenção, reconheça e sorria, porque você não é aquele impulso. Você é o observador que sente o rio passar. E nesse reconhecimento nasce um silêncio profundo que se torna espaço para a alma se expressar. Muitas pessoas acreditam que se conectar com a alma exige esforço, rituais complexos ou habilidades especiais, mas Rumi nos mostrou que a alma fala através da simplicidade. Um olhar atento, um coração aberto, um momento de contemplação no silêncio interior são portais para o divino que vivem dentro de você. Experimente agora imaginar uma rosa desabrochando dentro do seu peito, cada pétala abrindo lentamente, liberando luz, calor e amor divino. Sinta cada pétala como uma camada do ego que se desfaz, cada fragrância como lembrança de que você é mais que pensamentos e desejos passageiros. Esse exercício simples é a chave para dissolver a densidade mental e deixar que a voz da alma, suave mas poderosa, ocupe o centro da sua atenção. Quando você sente a presença da alma, percebe que o ego não desaparece, ele apenas se torna irrelevante. O mestre nos lembra: não lute contra o seu eu inferior, transcenda-o. Imagine que cada resistência que você sente, cada julgamento, cada impulso de controlar ou reagir é apenas uma sombra que a luz da sua consciência pode atravessar. E quando atravessa, a energia que estava presa se transforma em compreensão, em calma, em clareza. É aqui que a meditação sufi se torna mais do que técnica. Ela se torna alquimia. Você começa a perceber padrões herdados da psique humana
se dissolvendo, se reorganizando em alinhamento com sua essência mais pura. Cada vez que isso acontece, a vida se torna mais fluida e você sente a presença de Rumi sussurrando: sinta, não pense, permita, não lute, ame, sem medo. Existe uma prática simples, mas profunda, ensinada pelos sufis. A respiração consciente associada à repetição de palavras que ativam a alma. Escolha um mantra curto, como luz interior ou amor divino, e ao inspirar e expirar, sinta que cada letra, cada sílaba, limpa camadas do ego. Quando o pensamento de julgamento ou comparação surgir, apenas retorne à respiração e ao mantra. Não há fracasso, não há pressão, apenas retorno constante ao ponto de presença. O mestre Rumi nos lembra que o caminho é feito de ciclos de queda e despertar, e cada retorno é um passo profundo em direção à união com o divino. Enquanto observa a mente, você começa a perceber que o ego vive de urgência, de medo e de apego. A alma, pelo contrário, existe em presença em eternidade. Experimente imaginar seu coração como um espaço infinito, uma sala sem portas nem janelas, onde cada pensamento do ego é apenas um visitante temporário. Sinta essa diferença. O ego exige, a alma oferece, o ego força, a alma flui. E quando essa diferença se torna clara, você já não luta, você apenas caminha, guiado por uma intuição que não se explica, que não se discute, que simplesmente é. Este é o estado que muitos chamam de despertar, mas que Rumi descreveu poeticamente como a dança da alma no silêncio do coração. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se agora, porque aqui você se conecta com práticas que muitos nunca ouviram e que podem mudar a forma como você sente a própria vida. Cada passo dessa jornada envolve pequenos atos de rendição. Observar sem julgar, amar sem apego, ouvir sem responder imediatamente, perceber sem agir impulsivamente. São movimentos sutis, mas poderosos que treinam a mente a não confundir impulso com essência. Imagine agora que você está sentado em um jardim interior, ouvindo o vento mover suavemente as folhas. Cada som, uma nota do universo, tocando diretamente a sua alma. É nesse espaço que a verdadeira transformação acontece. Não em livros, não em fóruns, não em técnicas externas. A transformação acontece na quietude de estar presente, na coragem de enfrentar o próprio vazio e perceber que ele é plenitude. A poesia sufi de Rumi é, na verdade, um mapa para este silêncio. Cada palavra dele é como uma chave, cada metáfora uma porta. Quando você lê ou ouve, não busque significado literal, busque ressonância. Observe quais frases fazem o coração acelerar, quais imagens despertam lágrimas, quais pensamentos libertam a mente. Isso é a alma falando diretamente, sem intermediação do ego. E quando você permite que essas palavras penetrem, mesmo que por um instante, algo muda dentro de você. A rigidez mental se suaviza, a ansiedade perde intensidade e uma frequência mais alta de consciência começa a vibrar no seu corpo. A meditação sufi, combinada com a leitura consciente de Rumi, permite que você observe a dualidade, o eu superficial e a essência profunda coexistindo. E nesse reconhecimento surge algo poderoso, compaixão por si mesmo. Muitas pessoas acreditam que a presença da alma exige perfeição, mas Rumi nos ensina o contrário. A alma floresce na imperfeição, na vulnerabilidade, no reconhecimento de que estamos constantemente aprendendo a desapegar. Experimente sentir essa compaixão agora mesmo, permitindo que a sua mente descanse, permitindo que o coração respire, permitindo que a alma se expanda sem esforço. Ao silenciar o ego, você percebe que sua energia se reorganiza. Aquilo que antes parecia bloqueado, pesado ou confuso, começa a fluir com naturalidade. O mestre Sufi explica que o ego é como uma cortina densa e a alma é a luz atrás dela. A luz sempre esteve lá, mas só quando a cortina é respeitosamente afastada, lentamente, a claridade revela cores, formas e dimensões que você jamais imaginou. Experimente agora, na imaginação, levantar essa cortina um pouco mais, sentindo a luz tocar cada parte do seu ser, trazendo clareza, paz
e direção. A dança da alma é o próximo passo. Rumi ensinava que o movimento consciente, o giro, o ato de girar em presença, é a metáfora viva da transcendência do ego. Cada giro é um passo para fora do tempo, para fora da limitação. Cada respiração sincronizada com o movimento é um ato de alinhamento com o todo. Você pode começar simplesmente girando os ombros, os braços, sentindo a energia circular pelo corpo, percebendo que cada célula começa a vibrar em sintonia com a essência. É simples, mas poderoso. Muitos que praticam relatam uma expansão súbita da percepção, uma sensação de união com o infinito, mesmo que por instantes. Ao se conectar profundamente, você percebe que pensamentos do ego surgem como nuvens passageiras. Não há necessidade de lutar contra eles, apenas reconheça e deixe passar. Cada pensamento de dúvida, medo ou crítica é uma oportunidade para praticar a presença. Rumi dizia que o verdadeiro discípulo não rejeita nada, mas também não se identifica com nada. É um paradoxo que só se compreende na vivência, na experiência sensorial do aqui e agora, no silêncio interior que observa, percebe e permite. E nesse espaço, sua alma começa a se manifestar, revelando respostas que a mente nunca poderia formular sozinha. Enquanto a voz da alma se torna mais clara, você percebe que o ego se torna irrelevante não por destruição, mas por reconhecimento. Ele deixa de ser o centro da atenção, e você passa a viver da energia da consciência pura. Experimente perceber essa diferença agora. O ego é barulho, a alma é música, o ego é urgente, a alma é eterna. O ego se agarra, a alma se rende. E essa rendição consciente é o portal para estados de percepção que muitos chamam de iluminação, mas que Rumi descreveu poeticamente como entrar na presença do amado sem saber quem ama e quem é amado. A prática diária é simples: observação, respiração consciente, mantras curtos, poesia sufi, movimento consciente, contemplação do vazio e da luz interior. Não é complicada, mas exige disciplina sutil. Cada ato consciente é como regar uma planta escondida no jardim do coração. Com o tempo, a cortina do ego se torna translúcida. A luz da alma permeia cada gesto, cada palavra, cada pensamento. E quando você percebe isso, entende que a verdadeira transformação não é externa, não depende de circunstâncias, mas é a harmonização com a própria essência que sempre esteve esperando para ser reconhecida. Mesmo ao enfrentar padrões mentais herdados, condicionamentos coletivos, pensamentos repetitivos, você começa a perceber que nada disso é você. É apenas movimento, é apenas sombra. E quando você observa sem se apegar, sem reagir, algo profundo acontece. O ego deixa de puxar, o coração se abre e a alma se manifesta em liberdade. É aqui que a meditação sufi, a poesia de Rumi, a dança da alma e a contemplação do silêncio interior se unem em uma experiência completa de presença, expansão e ressonância espiritual. Cada vez que você pratica, mesmo que por alguns minutos, essa presença se fortalece, se torna vívida, transformadora, intensa. Agora, imagine-se mergulhando nesse espaço de silêncio todos os dias, respirando com atenção, ouvindo a voz da alma, sentindo cada impulso do ego como nuvem passageira. Imagine que cada respiração consciente é um passo na direção da sua própria essência, que cada palavra de Rumi que ressoa em você é um toque da sabedoria ancestral. Experimente sentir essa frequência de forma corporal, emocional, mental e energética. Cada célula responde, cada emoção se organiza, cada pensamento se alinha. É um estado que muitos relatam como transformação profunda, renovação da consciência, despertar de algo que sempre esteve escondido, mas nunca perdido. Você começará a perceber sinais sutis, maior clareza nas decisões, sensação de leveza no coração, intuições precisas, momentos de pura alegria sem motivo aparente. O ego ainda estará presente, mas sua voz será cada vez mais suave, menos influente. A alma se torna guia, amiga, conselheira. E você percebe que o caminho não é lutar contra o ego, mas caminhar com ele, observando,
respeitando, sem se perder. Esse é o método de Rumi, a sabedoria Sufi, transformando a vida de quem pratica com atenção, paciência e presença. Cada passo nesse caminho é revelação, cada instante é portal, cada respiração é oportunidade de sentir a unidade com o todo. Agora, visualize uma chama pequena dentro do seu peito, tremulando suavemente. Cada vez que você respira, a chama cresce, ilumina mais. Toca o corpo, a mente e o coração. É a sua alma despertando, encontrando espaço para se expressar plenamente. O ego observa, mas não interfere. Você sente a dança da alma, a música invisível do universo, a harmonia de tudo o que existe se alinhando à sua consciência. Este é o momento em que a transformação intensa que prometemos no título começa a se manifestar. E tudo que você sente é prova viva de que a presença da alma é real, acessível, tangível, mesmo dentro de um corpo físico limitado. Enquanto essa chama cresce, perceba que nada fora de você controla esse estado. Nem crenças, nem pessoas, nem hábitos antigos. Tudo isso se torna secundário diante da experiência direta da alma. Rumi dizia que a verdadeira liberdade é conhecer o silêncio interior, ouvir a voz da alma e permitir que ela conduza a vida sem resistência. Imagine agora que você é esse espaço silencioso, que tudo que surge é testemunhado, que tudo que passa é percebido, mas nada mais te define além da presença pura. Essa percepção transforma a vida cotidiana em um terreno sagrado. Cada gesto, cada palavra, cada respiração é alinhada com a frequência do divino. Sinta a gratidão por esse momento. A gratidão não é apenas emoção, é energia que conecta você ainda mais profundamente com sua alma. Cada respiração consciente fortalece a luz interior. Cada atenção plena dissolve mais camadas do ego. O método de Rumi é, em essência, uma dança de rendição e presença, de observação e ativação, de silêncio e poesia. E à medida que você pratica, a vida começa a refletir esse estado. Relações mais leves, decisões mais claras, experiências mais intensas e significativas. É uma alquimia sutil, que acontece gradualmente, mas com intensidade crescente, revelando camadas profundas do seu ser que estavam escondidas pelo ruído do ego. Neste ponto, você já começa a perceber que a prática não tem fim, não há conclusão. Cada dia é novo, cada respiração é oportunidade, cada pensamento é convite para voltar à presença. O ego ainda surge, mas você já não reage. Você observa, reconhece, retorna à respiração, à poesia, à dança, à luz interior. E nesse ciclo que é contínuo, infinito, você percebe que a verdadeira transformação é um processo vivo, eterno, que acontece no presente e que se expande a cada instante, conectando você com a sabedoria Sufi, com a presença de Rumi e com a própria essência da vida. Cada vez que você retorna a esse estado, percebe algo novo, algo mais profundo, algo que antes parecia impossível de alcançar. O portal para a alma está sempre aberto, mas a maioria não percebe. Rumi nos ensina que basta coragem, atenção e rendição. Respire profundamente agora. Sinta cada célula do corpo vibrando. Sinta o coração expandir. Sinta a consciência se iluminar. Cada sensação, cada emoção, cada pensamento é material para a prática, é ponte para a alma. Experimente sentir isso de forma contínua, mesmo que por instantes. Cada instante é portal, cada portal é transformação, cada transformação é um passo para unir-se ao divino dentro de si. E enquanto você percebe isso, saiba que há sempre mais a descobrir, mais a sentir, mais a experienciar, porque a alma é infinita e a dança com o ego é eterna. A verdadeira magia deste método é que ele não depende de circunstâncias externas. Não importa onde você esteja, quem você encontre ou o que aconteça no mundo. Tudo o que você precisa está dentro, esperando silenciosamente para ser ativado. Rumi dizia que a alma é uma rosa que floresce no deserto, que se alimenta da própria luz e não do ambiente.
Experimente sentir isso agora. Visualize a rosa dentro do peito. Sinta a luz dela tocando cada camada do ego, percebendo a dança invisível de dissolução e manifestação. Cada respiração aprofunda essa conexão. Cada atenção plena fortalece o elo com a verdadeira essência. É aqui que a transformação intensa prometida no título começa a se revelar de forma concreta, profunda e sensorial. Enquanto você mantém essa presença, a mente percebe que a vida não é sobre lutar contra si mesmo, mas sobre integrar, observar e fluir. Cada desafio, cada emoção intensa, cada pensamento repetitivo se torna oportunidade de prática. A consciência desperta e com ela a capacidade de perceber padrões herdados da psique humana se desfazendo, reorganizando-se em harmonia com a alma. Sinta que cada momento de prática é um portal, cada gesto consciente é uma chave, cada respiração é um convite para acessar camadas mais profundas do ser. E nesse processo, a vida deixa de ser repetição e se transforma em descoberta contínua, sensível e profunda. Você percebe que todo esforço para controlar a mente é, na verdade, apenas mais uma camada do ego tentando se reafirmar. Rumi nos conduz a um paradoxo. A rendição consciente não é fraqueza, é força absoluta. Respire e sinta que cada pensamento insistente que surge não precisa ser apagado. Ele é apenas um visitante que ensina sobre o que você ainda não percebeu em si mesmo. Imagine que cada preocupação, cada julgamento é uma onda sobre o oceano. Você não é a onda. Você é a profundidade infinita que a observa. Esse movimento de presença muda tudo. A energia antes dispersa começa a se reorganizar, criando espaço para que a alma se manifeste sem esforço. Sinta a intensidade de estar vivo, sem precisar de nada além da consciência que observa. A alma não se conecta pelo entendimento intelectual. Ela desperta na percepção pura do instante. Experimente agora sentir a luz dentro do peito expandir para fora, alcançando cada célula, cada emoção, cada pensamento. Rumi dizia que a linguagem da alma é feita de silêncio e sensação, e não de palavras. Ao perceber isso, o mundo ao redor se transforma em reflexo dessa quietude interna. Cada som, cada cheiro, cada textura passa a ser um lembrete da sua presença absoluta, e você entende que não precisa buscar fora o que já existe dentro. É um despertar que ultrapassa lógica e memórias, que se insere na frequência do agora. A dança entre ego e alma é invisível, mas incessante. O ego insiste em narrar histórias, enquanto a alma apenas observa e permite. Perceba que cada emoção intensa que surge não é algo a ser combatido, mas um portal para acessar a essência. Imagine que cada impulso de raiva, medo ou apego é um fio que conecta você à sua própria sombra, e que atravessar esse fio conscientemente revela uma luz que jamais poderia ser vista de outra forma. Rumi nos ensina que o segredo não está em eliminar o ego, mas em permitir que ele se dissolva diante da atenção plena. E nesse processo, algo extraordinário acontece. A vida deixa de ser esforço e se torna fluxo, dança invisível entre ser e existir. Quando você observa o ego sem reagir, descobre que ele só sobrevive na identificação. Sem resistência, ele se torna irrelevante e a alma preenche o espaço deixado. Experimente sentir isso agora. Observe os pensamentos surgirem e desaparecem como nuvens no céu, cada uma trazendo aprendizado, mas nenhuma definindo você. É nesse estado que Rumi descreve a verdadeira liberdade. Não a liberdade de agir ou conquistar, mas a liberdade de simplesmente ser. E essa liberdade, quando vivida, transforma cada relação, cada decisão, cada instante em expressão pura da essência. A percepção de si mesmo como consciência, e não como pensamentos ou emoções, é uma quebra profunda de paradigma. Muitas pessoas acreditam que autoconhecimento depende de introspecção intelectual, mas Rumi revela que ele surge quando a mente se cala e o corpo se torna receptor sensível da vida. Sinta agora a energia do seu corpo inteiro como instrumento afinado. Cada respiração, cada batimento cardíaco, cada sensação se torna linguagem da alma.
E nesse silêncio ativo, você percebe que o que parecia confusão mental é, na verdade, música invisível, harmonizando corpo, mente e espírito em uníssono. O método Sufi não exige isolamento ou retiro prolongado. Ele acontece na vida cotidiana, em cada gesto consciente. Rumi nos mostra que lavar pratos, caminhar, ouvir ou falar podem se tornar meditação viva se feitos com presença absoluta. Experimente agora sentir que cada ação é sagrada, que cada olhar que você dirige a alguém carrega a energia da alma e não do ego. Essa percepção altera a vibração do corpo e do ambiente, e você percebe que a transformação não é externa, mas interna, que a vida inteira é um campo de prática, onde cada instante oferece a oportunidade de silenciar o ego e ampliar a presença da alma. A respiração se torna seu aliado mais poderoso. Cada inspiração consciente recolhe energia da vida. Cada expiração libera o apego ao controle e ao medo. Rumi ensina que quando você respira com atenção plena, a mente se suaviza e o coração se abre. Experimente agora imaginar cada célula sendo lavada por essa respiração, cada camada do ego dissolvendo-se lentamente e a alma expandindo seu espaço. Não há urgência, não há competição, apenas a percepção profunda de que você é sempre o observador e a energia que sustenta tudo. Esse simples ato redefine a relação com o mundo, tornando cada instante mais vivo, mais intenso, mais conectado. O silêncio interno não é ausência, é presença ativa. Ao silenciar o ruído do ego, a alma se torna mais clara, mais vibrante, mais reconhecível. Imagine agora que você está sentado na margem de um lago calmo, a superfície refletindo a luz do céu, mas sem interferência das ondas do ego. Cada pensamento perturbador é apenas uma pedra que cai na água, e você observa sem se afogar. Essa prática é sutil, mas transformadora. Ensina que a presença não se cria, ela se reconhece, e a alma, silenciosa, revela camadas da realidade que a mente nunca poderia compreender sozinha. Ao se permitir sentir plenamente, sem julgamento, você descobre a força da vulnerabilidade. Rumi nos lembra que a alma floresce quando o ego relaxa, quando o corpo se entrega, quando o coração percebe que não precisa se proteger. Experimente agora abrir seu coração, sentir a energia da vida penetrando suavemente, percebendo que cada emoção, mesmo intensa, é apenas manifestação do fluxo interno que conecta você à essência universal. Nesse estado, qualquer conceito sobre ser forte ou fraco se dissolve. Apenas a clareza da alma permanece, iluminando cada gesto, cada pensamento, cada sensação com presença absoluta. A atenção contínua é o fio que conecta cada instante à alma. Rumi ensina que não é necessário conquistar estados elevados ou buscar experiências extraordinárias. O extraordinário já está presente na vida cotidiana, mas precisa ser percebido. Imagine agora perceber o vento tocando sua pele, o som distante de uma ave, o calor do sol. Cada detalhe é portal, cada percepção é revelação. Quando você se conecta assim, entende que o ego cria a ilusão de escassez de sentido, mas a alma já existe em completude. Cada instante se torna oportunidade de reconectar-se com essa completude, e cada experiência é alimento para a consciência expandida. O desapego consciente não significa apatia ou isolamento, mas presença intensa. Rumi nos ensina que amar sem apego é compreender que a essência da vida não é possessiva, que cada ser, cada experiência, cada pensamento é transitório. Experimente agora sentir que a energia do seu coração se expande sem tentar controlar nada, que cada emoção é aceita sem resistência, que cada pensamento do ego é apenas nuvem passageira. Essa prática transforma a maneira como você vive. O mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um palco de expressão da alma, onde cada ação reflete presença, consciência e harmonia. A meditação Sufi é prática de reconexão constante, não de fuga. Rumi nos lembra que a alma não se encontra em lugares distantes, mas no corpo, na respiração, na atenção, na vida que acontece agora. Experimente agora sentir a pulsação do seu coração,
a energia fluindo do peito para as extremidades, cada célula percebendo a própria existência. Quando a mente deseja se prender a passado ou futuro, apenas retorne à sensação corporal, à presença respiratória, à música invisível da vida. É nesse retorno que o ego perde poder e a alma se revela, trazendo percepção direta, clareza e alinhamento profundo. O verdadeiro paradoxo é que o ego só se dissolve quando você para de lutar contra ele. Rumi ensina que a resistência cria força para o ego se afirmar. A aceitação consciente cria espaço para a alma expandir. Experimente agora perceber cada impulso do ego, mas sem reagir, sem julgar, apenas reconhecendo sua presença e voltando ao fluxo da respiração e da energia interna. Esse ato simples é transformador. Cada vez que você retorna à presença, a luz da alma cresce, a frequência se eleva e o mundo externo começa a refletir essa mudança silenciosa e poderosa. Cada instante vivido com atenção plena revela camadas da verdade interior que a mente lógica jamais alcançaria. Rumi dizia que o amor divino se revela na percepção direta do momento, sem necessidade de rituais externos. Experimente agora sentir cada sensação, cada emoção, cada respiração, como expressão do divino que habita dentro de você. Perceba que o ego tenta contar histórias, mas a alma apenas observa, e nesse espaço de observação, algo novo surge. Clareza, energia, ressonância profunda. Cada instante de prática fortalece a capacidade de perceber a própria essência sem interferência do ego, tornando a vida um fluxo contínuo de presença e sabedoria. O alinhamento entre corpo, mente e alma acontece quando você permite que a energia flua livremente. Rumi nos ensina que resistência é o que cria bloqueios, que cada tentativa de controlar o mundo externo é projeção do ego. Experimente agora sentir que cada respiração carrega energia vital. Cada pensamento consciente organiza a mente. Cada percepção corporal conecta você à essência. O silêncio interno é campo de manifestação da alma. Rumi ensina que quando a mente se aquieta, frequência da alma se torna dominante. Experimente agora perceber intervalo entre pensamentos, sentir presença ativa, energia sutil se expandindo. Cada instante de silêncio consciente é portal. Dissolve ego, aumenta percepção, intensifica conexão e cria estado contínuo de alinhamento. A vida passa a ser vivida com mais profundidade, clareza e intensidade sensorial, transformando cada momento em prática direta da sabedoria Sufi. A atenção constante cria fluxo contínuo de transformação. Rumi nos ensina que cada gesto, respiração, percepção consciente reforça a presença, dissolve padrões herdados e amplia a percepção da alma. Experimente agora integrar respiração, sensação corporal e atenção plena em qualquer ação, percebendo que cada instante contém potencial de expansão e conexão com a essência. A prática contínua mantém energia alinhada, ego irrelevante e alma ativa, criando estado de consciência profundo, vivo, transformador e irreversível. Cada percepção ativa camadas internas invisíveis. Rumi nos mostra que a consciência plena transforma experiências comuns em aprendizado profundo. Experimente agora perceber sons, cores, texturas, sensações, pensamentos como manifestações da energia da alma. Cada instante de presença reorganiza mente, corpo e energia, dissolvendo padrões de apego e resistência, fortalecendo percepção da essência e ampliando consciência de forma intensa, viva e contínua. O fluxo constante da vida se torna instrumento de alinhamento. Rumi ensina que cada experiência, desafio e rotina é oportunidade de prática consciente. Experimente agora observar tudo ao redor com atenção plena, sentir energia, perceber padrões internos e externos, integrar corpo, mente e alma. Cada instante se torna portal, cada percepção ativa consciência, cada gesto fortalece conexão com essência. A presença desperta sensações sutis e insights. Rumi nos lembra que o divino se manifesta na percepção do instante. Experimente agora sentir energia interna expandindo, respiração fluindo, mente clara
ego irrelevante. Cada percepção ativa camadas ocultas da consciência, transforma a experiência cotidiana em prática viva, fortalece percepção da alma e cria estado contínuo de expansão, alinhamento e percepção profunda. A vida, como te ensinou Rumi, é uma espiral contínua. O ego antes tirano torna-se apenas um espectador, e a alma conduz o espetáculo com graça silenciosa. Sinta que cada percepção, cada gesto e cada escolha consciente continuam a expandir sua consciência, a transformar energia, a dissolver padrões herdados e a fortalecer conexão com a essência. Cada instante vivido com presença é uma oração sem palavras, uma oferenda ao divino, um passo na dança que nunca termina, apenas se renova. Seja membro do canal, porque ao fazer parte desta irmandade, você recebe acesso a frequências de sabedoria sufista únicas, práticas internas de expansão e uma conexão direta com ensinamentos que despertam a alma em níveis que poucos ousam alcançar.